Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal da Simone Leles. Vamos falar hoje sobre histórias de perícia na vara de família. Eu tenho tantas histórias para trazer para vocês, mas hoje eu escolhi uma assim que eu acho que vai mostrar aquelas coisas que pegam nós, né, quando a gente fica surpresa, quando a gente não está esperando isso. Então vocês imaginam uma cena. Era um processo socioafetivo. A adolescente queria reconhecer o tio como uma pessoa que fosse responsável, literalmente, né, a parte jurídica e tudo dela, porque a mãe negligenciava, a mãe nunca deu atenção para ela. O pai dessa menina faleceu. Então, esse tio era irmão do pai dela. Então, essa aí, mais ou menos, é a configuração dessa família. O que eu fiz? A primeira pessoa que eu chamei foi a mãe. Então, eu fiz toda uma avaliação para poder entender. Então, eu li no processo, a mãe negligente. Queria entender um pouco o que essa mãe falava. A mãe, quando ela relatou toda a história, parecia realmente que tinha, assim, algumas coisas que não eram de acordo. A maneira como ela tratava a filha. Particularmente, eu diria para vocês que eu não gostei muito do que eu ouvi. Mas também senti que ela, na minha frente, queria se mostrar como uma mãe extremamente preocupada. Ai, faz muito tempo que eu não vejo a minha filha, porque agora ela só tá com o tio. Sempre ela estava se vitimizando. Chamei o tio. O tio, nossa, assim, uma pessoa extremamente centrada. Tu via assim que existia afeto realmente naquela questão dele com a sobrinha. Ele era um cuidador. Era uma coisa impressionante. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu chamei a adolescente. A adolescente foi ótimo, porque a adolescente, assim, era aquelas pessoas que falam, assim, abertamente, são detalhistas. E ela contou toda a história desde quando ela era pequena, desde tudo certinho. Assim, como é que foi, como é que era o pai dela, como é que era a mãe, o que a mãe fazia, como é que era o papel desse tio já naquela época, quando o pai dela era vivo. Então ela foi trazendo a história dela lá de trás até chegar agora. Então o que aconteceu? Ficou muito explícito que essa mãe realmente ela não dava devida importância para adolescente como deveria dar. E ela encontrou no tio o pai. Então, olha o que aconteceu. Isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção e por isso que eu trouxe esse caso. Eu sempre falo para vocês assim, quando vocês forem marcar entrevistas, nunca marquem, por exemplo, o genitor às 8, a genitora às 10. Nunca marquem próximo. Tu não sabe como é que está o clima. E, claro, tu lendo o processo, tu até entende. Mas aí tu pensa, não, mas não tem nada a ver. Às vezes as pessoas, elas têm medida protetiva. O genitor não pode chegar perto da genitora e os peritos marcam 8, 9 e meia. Para e pensa. Então vamos ter que ter esse cuidado que é importante. O que aconteceu? A mãe, ela, claro, não é boba, né? O advogado disse para ela, a senhora vai ter que ir no dia tal lá com a perita. E ela perguntou, quando é que é a perícia da minha filha? Dia tal. E ela, não é dela. Tranquilo. Detalhe é que essa adolescente não queria ver a mãe. Aqui eu estou contando só retalho para vocês, né? Mas tem uma história bem significante, porque essa adolescente, ela literalmente ela teve uma vivência com essa mãe que não foi boa, e ela, como ela sentiu que o tio, né, dava todo esse apoio, então ela se afastou efetivamente. Então ela não queria ver a mãe, era simples. Bom, o que a mãe fez? Eu fiz bem direitinho. Peguei, marquei a mãe num dia de manhã, no outro dia eu marquei com o tio e no outro dia eu marquei com a adolescente. A adolescente, ela falava muito bem, como eu falei para vocês, mas ela no início, ela estava meio desconfiada, tipo assim, será que eu posso confiar em ti? Que eu vou falar, e aí no decorrer ela viu que poderia. Então ela estava tranquila. Eu passei uma segurança para ela, uma segurança tipo assim, o que tu falou aqui, só o que é importante vai ir pro laudo, então pode falar o que tu quiser, pode se abrir. Ela saiu, ela levantou, foi até a porta. Antes de abrir, eu senti que ela estava confiando. Ela confiou na perita. Quando ela abriu a porta, estava a mãe na sala de espera. A mãe já tinha feito a perícia. Ela olhou para a mãe assim, olhou para mim e saiu. Eu disse, pá, pelo amor de Deus. Agora sim, agora ela vai pensar que eu que promovi alguma coisa nesse sentido. E ela foi embora. Aí falei com a mãe na sala de espera. Eu disse, dona fulana, o que a senhora está fazendo aqui? O que aconteceu? Não, é que hoje eu sabia que a minha filha vinha. Mas digo, mas a senhora sabe, né, que ela não queria falar com a senhora. E olha a maneira como ela saiu. Então, realmente, a senhora já tinha feito a avaliação ontem. Aí a mãe ficou toda envergonhada, coisa e tal, e foi embora. Não sei nem se seguiu a guria, mas acho que não, porque o tio estava esperando lá embaixo e ela deve ter ido embora.
embora. Então, o que aconteceu? Essa situação de sala de espera, muitas vezes a gente realmente pode se perder, porque ou tu marca, como eu disse, nesse horário, 8 e 9h30, que não vai dar certo, ou pode acontecer uma coisa que é fora, tu não imagina, que a mãe ia estar lá esperando a filha. Assim como também, em outros casos, uma coisa que pode acontecer que as pessoas não estão preparadas e é muito natural, eu vou fazer uma avaliação com o genitor, genitora e a criança. Aí eu faço um dia com o genitor, outro dia com a mãe, e depois com a criança. Mas quem vai levar a criança é a mãe. E aí tu pensa que a criança vai chegar lá conversando contigo, e não é assim. Cada criança tem uma maneira de ser. Tem crianças que vão conversar bastante, tem outras que não. Nesse caso, até foi com uma supervisionando. Ela estava toda empolgada de fazer a perícia, ela era uma das primeiras vezes, então ela tinha uma ideia de que aquela criança ela ia abrir a porta e a criança ia se jogar lá na sala e ela ia ser super interativa e tal. E não foi isso que aconteceu. Quando ela abriu a porta, a criança se recolheu, a criança ficou muito introspectiva e correu para o lado da mãe. E a perita não sabia o que ia fazer. No caso, eu vejo que ela fez bem no que eu vou dizer para vocês. Ela pediu para a mãe entrar junto. Aí entrou, a criança ficou mais segura em relação àquele ambiente. Com o tempo, a criança começou a se soltar e aí ela fez um sinal para a mãe sair. E a mãe disse, eu vou aqui fora tomar água e já volto. E a criança ficou tranquila, não chorou nem nada. E ela conseguiu fazer a perícia dessa maneira. Pensa assim, o quanto pode acontecer coisas que fogem da nossa... A gente não pode pensar assim, eu vou sair de casa, meu periciado vai ser assim, tudo vai estar sob controle. Não, não é assim. As coisas, elas podem sair do controle, só que tu tem que pegar de novo. Elas não podem sair do controle ao ponto de prejudicar os nossos periciados, prejudicar a perícia. Eu queria que você tivesse em mente o quê? Que a gente sai de casa com um roteiro organizado, sabendo tudo que a gente vai fazer, nós sabemos que nós vamos fazer, mas que a gente também tem que estar aberta para situações que a gente fique tão impactada ao ponto de, sabe, aí sim, aí tu já não tem mais aquele mesmo comportamento na hora de fazer a perícia, sabe? A gente tem que cuidar isso. Mas esse é um caso, assim, eu depois vou trazer outro para vocês e acho que isso a mensagem é essa. Nem tudo que a gente literalmente deseja pode acontecer ali. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.